Aleluias. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebi nunca mais saberá viver sem ti. Oh, aleluia! Faça da minha casa ser um lugar de harmonia, aleluia! Minha casa será reconhecida como lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Fique à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Fique à vontade pra ficar e pra nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia
havia de receber. Nunca mais, aleluia. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus para todos sempre. Vou botar um fundo musical, pastor, bem baixinho. Isso aí, eu sou o controle aí. Aleluia. Pode, aí eu sou o controle, tá? Irmãos, vamos ficar de pé e vamos ler a palavra do Senhor. Eu procurei palavras mais excelentes e Deus me deu uma passagem aqui no livro de 1 Samuel e no capítulo 25 e o verso 18. 1 Samuel 25, verso 18. É isso, peraí. É isso. Lê um pouco, né? 1 Samuel, capítulo 25, verso 18. Aleluia. Diz assim a palavra do nosso Deus. Abigail apazigua Davi. Diz assim o texto. E então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e com os cachos de passa e 200 pastas de figos, e passando, pôs sobre os jumentos, e disse aos seus jovens: ide adiante de mim, e eis que seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela, montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles, e disse a Davi: na verdade, em vão tenho eu guardado tudo quanto este tem no deserto, e de nada lhe faltou, de tudo quanto eu que tem ele me pagou mal por bem. E assim faça Deus os inimigos de Davi e outros tantos, se eu deixar até amanhã, que tudo que tem, mesmo até o menino. E vindo, pois, Abigail a Davi, apressou e desceu do jumento e prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou em terra e lançou os seus pés e disse: Senhor meu, minha seja a transgressão, e deixe, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora faça este homem de Belial saber, Nabal, a impressão do seu coração, porque tal é ele, que o seu nome Nabal é o seu nome loucura, o seu nome é loucura, e está com ele, e eu, a tua serva, não vi os jovens de meu Senhor que enviaste. E agora, pois, o meu Senhor vive, e vive o Senhor, e vive a tua alma, que se o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora este é a bênção que trouxe a tua serva, ó meu Senhor. Dê-me aos seus jovens, para que andem após
as pisadas do meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme, e o meu Senhor, porque o meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida do meu Senhor será atada, e no feixe dos que vivem com o Senhor, o teu Deus, porém a vida dos teus inimigos arrojará ao longe, como o meio de um côvado e de uma funda. Aleluia, somente até aqui. Aleluia. Irmãos, quando a missionária, a irmã Lidiane, me fez o convite de pregar, e eu tinha que conversar com a irmã Gigi, e ela autorizou, estamos aqui. A palavra que veio ao meu coração foi Abigail. Eu tentei ler outras palavras, mas o Senhor disse que é aqui. Louvado seja Deus. E Abigail, ela é uma mulher, foi uma mulher na sua época, que tinha tudo para não servir a Deus. Por que você fala isso, presbítero Leonardo? Porque Abigail casou com um homem que não temia Deus. Ela casou com um homem que tinha confiança nas suas riquezas. Era uma pessoa avarenta. Era uma pessoa que eu tenho certeza que não lhe tratava bem dentro do seu lar. Não a respeitava como deve se respeitar uma esposa. Mas Abigail, ela tinha umas qualidades. Ela era uma pessoa humilde de coração. Ela era uma pessoa que temia o Senhor, porque a sua família tinha como base servir a Deus. E eu tenho certeza que os seus pais lhe ensinaram como ser uma mulher prudente, uma mulher serva de Deus. Só que nós entendemos que quando alguém ele é ensinado pelos seus pais para servir a Deus, quando chega a maioridade, no momento que estamos vivendo, aos seus 16 anos, muitos se desviam do caminho do Senhor, e nós não temos mais poder sobre a vida deste filho. Então Abigail, quando ela se casou, ela tinha tudo para seguir o ritmo do seu marido, de estar nos banquetes, de estar fazendo bebedeira, de fazer essas coisas. Mas Abigail se guardou em servir ao Senhor, Deus de Israel, porque ela sabia que o Senhor, Deus, tinha tudo para lhe oferecer. Louvado seja Deus. Então Abigail casa-se com Nabal, um homem que o seu nome quer dizer loucura. E ela casa com este homem. Ela sai da sua família e vai viver com ele nas suas propriedades. E a gente vai ver, a Bíblia não vai relatar muito sobre como era a convivência dela com Nabal. Mas a gente sabe que não era uma boa convivência. Por quê, irmãos? Quando nós vivemos ao lado de alguém que não serve a Deus, isso já é uma coisa que já nos deixa muito desconfortável. Nos deixa desconfortável. E agora, Davi passa o governo de Saul, e Deus não se agrada do governo de Saul, porque Saul foi um homem que não foi uma escolha da vontade do coração de Deus, foi uma escolha que o povo queria, o povo de Israel queria que tivesse um rei sobre eles. É tanto que Samuel, antes disso, Samuel vai conversar com Deus entristecido, e Deus vai dizer: Samuel, não te entristeça, porque eles não estão rejeitando a ti, mas sim a mim. E eles pensavam assim: os outros reinos têm os seus, as outras nações têm o seu rei, nós queremos ter um rei sobre nós. E Deus ali manda que Samuel vai para ali, faça aquele ritual, e ali da tribo da qual Saul fazia parte, caiu a sorte entre eles, e sair as outras tribos, e ficou só aqueles que eram daquela tribo. E a sorte, aos olhos deles, mas que era uma escolha de Deus para aqueles homens, caiu sobre Saul. O texto vai dizer que Saul, ele era um homem muito belo, era forte, e o povo viu nele confiança de um bom rei, alguém que com certeza lhe traria bons resultados sobre Israel. Louvado seja Deus.
Só que Saul, no começo, ele foi bem. Ele ouvia a voz de Deus, ele fazia aquilo que Deus mandava. Só que de repente ele começou a mudar a sua conduta. O que Deus mandava ele fazia diferente. E Deus não se agradou da atitude de Saul como rei. Chega um momento que Saul vai para uma batalha, e ali Samuel diz: olha, Deus manda te dizer que tudo que tiver lá não sobreviva nada, é para ser morto, tudo. Menino, animais, tudo não é para sobreviver nada. E Saul faz o sacrifício, que não era ele para fazer, era Samuel que era para fazer. E quando Samuel chega e diz: rapaz, por que tu fizesse o sacrifício? Não, porque o povo queria que eu fizesse, e eu fiz. Então Saul já começa a fazer a vontade do povo, e não a vontade de Deus. Em seguida Saul vai para a guerra, vence a guerra, e chega lá o rei daquele país para onde ele foi guerrear, e diz: eu te darei riquezas, se tu poupares a minha vida. E aí Saul toma mais uma decisão precipitada, e isso deixou Deus totalmente entristecido com a atitude de Saul. E Samuel está lá na sua casa, no seu aposento. Deus diz para ele: Samuel, vai lá, vê o que aconteceu lá. E quando Samuel chega: o que foi que aconteceu, Saul? Não, eu escolhi esses boi gordo aqui, que é para nós sacrificar para o Senhor. Mas o Senhor não falou para ti que era para tu matar todos eles? E por que esse homem está vivo? E ele não disse para Samuel o que ele tinha feito, mas ele tinha poupado, porque houve proposta, propina, em outras palavras, nos nossos dias, para que ele poupasse a vida daquele homem. Samuel mata aquele homem porque Deus mandou que ele matasse aquele rei daquela província. E quando Samuel vai saindo, Saul puxa as vestes de Samuel e rasga. E Samuel diz para ele: assim como tu rasgaste as minhas vestes, o Senhor rasga o teu reino hoje. Aleluias. E quando isso acontece, Saul fica entristecido, fica pensando: meu Deus, e agora? E ele tenta se arrepender, só que o arrependimento de Saul é momentâneo, e ele continua cometendo erros sobre Israel. E o povo de Israel, por outro lado, quando viu que tinha que pagar tributo para o rei, ficou: mas nós temos que pagar do nosso dinheiro para o rei. Sim, o rei precisa de ter tributo para sobreviver. E esse negócio começou lá, e até hoje é cobrado tributo em toda parte do mundo. Tributo do governo estadual, tributo do governo federal, tributo municipal, e lá vai, e o nosso dinheiro não aumenta, mas os tributos vão aumentando. Que maravilha, né? Isso veio lá de lá. Chega um momento que Deus manda ele ir até a casa de Jessé sacrificar, porque de lá sairá alguém que ele vai ungir a rei. E Samuel, como um ser humano, como qualquer um de nós, profeta de Deus, verdade, um homem de intimidade com Deus, mas tinha uma visão humana. E quando ele chega aqui, Jessé olha de longe e diz: quem é? Ah, o profeta Samuel. Então, quando o profeta saía, por exemplo, é como se fosse hoje, vamos dar um exemplo assim, bem para você entender. O pastor Hélio está lá na casa dele, chega o presidente da convenção. Não avisou ele, chegou de supetão. O pastor vai ficar pensando: o que é que esse... não, assim, há um momento e um impacto. O que é que ele quer comigo para fazer ele vir de lá aqui comigo, né? Foi mais ou menos isso, que Samuel era o profeta lá. E aí Jessé olha para ele e diz: Samuel, a tua vinda é de paz? Sim, eu vim sacrificar o Senhor junto contigo. E ali chega um momento que Davi não está no meio dos seus irmãos. E quando Deus fala com Samuel, aliás, quando Samuel entra dentro da casa de Jessé: são todos os teus filhos, são esses? São esses. E Davi olha para o Abinadab, que era o mais velho, e diz: certamente está diante de mim ungido do Senhor. E o Senhor vai dizer para Samuel: Samuel, não tão pouco escolhesse como rei, porque tu olha para a aparência e eu esquadrinho o coração. E vai passando o primeiro, vai passando o segundo, chega até o sétimo, e ele diz, o Senhor diz: nenhum desse aí. Ele diz para ele: tem mais algum filho dos teus filhos aqui? Tem Davi. Ah, mas Davi é midinho, é pequenininho, é o menor da turma, é aquele que cuida das ovelhas. Pois chama ele, porque ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. Louvado seja Deus. Estou me passar da hora aqui. Aleluia. Para você entender por que se deu tudo isso. Davi, e quando eles mandam chamar Davi,
ele é ungido a rei na frente dos seus irmãos. Detalhe, 3 dos seus irmãos, eles eram soldados do exército de Israel. Então, imagina essa frustração. Alguém que cuida das ovelhas, ser escolhido para rei. Imagina esses caras que são soldados dos seus irmãos. O que é que eles não imaginavam de Davi? Podia ser eu sou um guerreiro. Louvado seja Deus. Para você entender, quando chega um momento para Deus, quando Ele nos chama, Ele nos coloca à prova para nos aprovar. Louvado seja Deus. Eu vou correr aqui que a hora já está quase indo embora. E chega um momento que eles são colocados à prova. Davi continua cuidando das ovelhas. Foi ungido a rei, mas não foi reinar. Davi vai passar 20 anos da sua vida para poder chegar ao reino de Israel. O que é que eu entendo? A promessa de Deus foi feita a você, mas essa promessa não vai acontecer no ato que ela foi feita a você. Vai ter um processo, Deus vai te preparar, vai te capacitar, para quando o dia chegar, você está preparado para a promessa. E agora vem um momento crucial. Seu pai manda que ele vá ao encontro dos seus irmãos levar mantimento. Levar mantimento para os seus irmãos. E quando Davi chega diante dali daquele cenário do povo de Israel, os filisteus estão afrontando a Israel. Agora eles estão com um homem chamado Golias. E o que é interessante dizer, amados, que toda vida que nós recuamos para o nosso adversário, ele não vai ficar parado, ele vai avançar. Se você recuar, ele vai avançar para onde? Até ver o ponto que você vai chegar de se render ou ter uma atitude. E a proposta do rei de Filisteu foi essa: se tiver um homem de Israel que vença o meu guerreiro, nós seremos seus escravos para todo sempre. Mas se nós vencermos vocês se tornarão nossos escravos. E isso já estava acontecendo há alguns dias. E quando Davi chega para trazer mantimento para os seus irmãos, e o presente que seu pai manda para o rei Saul, ele vê aquilo acontecendo. E Saul diz: o que é que esse incircunciso vai estar afrontando o nosso Deus, o Deus de Israel? E aí alguém vai chegar com a proposta do rei, que o rei lhe daria metade do seu reino, riquezas, não cobraria tributo da família do guerreiro que quisesse lutar com Golias, e se vencesse o Golias, casaria com a filha do rei. Mas quem era que queria? Eles pensavam: que adianta eu ir lutar com Golias? A minha família vai herdar tudo isso, mas eu vou morrer, que recompensa eu terei nisso? Só que quando Davi entra naquele cenário, Davi não estava preocupado com as recompensas que ele teria do rei, não. Ele disse: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus dos céus? E Davi, quando chega ali, ele vai até o rei. E o rei, ele diz que ele vai lutar com o Golias. Mas o rei disse: não, você não tem, você é um pastor, cuidador de ovelha, você não vai conseguir fazer isso. E ele vai dizer: meu senhor, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, eu matei um urso que veio roubar as ovelhas do meu pai. Numa outra ocasião, eu matei um leão. Só que o rei imagina que Davi está contando vantagem para o rei. Mas Davi matou realmente o urso e o leão. Então o que é que acontece? O nosso ministério, ele começa lá, sem ninguém ver, no anonimato. É lá que começa. E por muito Saul dizer: não tem condição de tu guerrear. E aí entra o general da guarda, Joabe: como tu vai mandar esse homem lutar, rei? Ele diz: tem alguém que queira ir? Não. Ele foi o único que se pôs a lutar com o rei, com o gigante. E ele vai. O rei manda ele colocar suas armaduras. Ele não consegue porque era pesado, a Saul era muito grande. Ele diz: não preciso de nada disso. E Davi vai para a batalha, vence o gigante. Eu vou aqui, só para a gente já conhece a história. Davi vence o gigante. E ali, naquele momento, as pessoas perguntam: quem é esse daí? Que foi esse que venceu o gigante? Louvado seja Deus. Davi venceu o gigante. Aí agora vai passar um outro momento. O rei Saul começa a ter perturbações de espíritos imundos. E mandaram chamar Davi. O sobrinho, primo de Davi, vai dizer: olha, tem o meu tio, ele toca a harpa. E vai dizer que quando ele tocava a harpa, louvado seja Deus, Saul mandou que chamasse ele. Quando ele cantava a harpa, os espíritos imundos saíam de Saul. E Saul tinha paz. Então Saul mandou que trouxesse Davi para perto dele. E ali começa Deus preparar Davi, agora não mais como um pastor de ovelha,
mas um soldado guerreiro, e ali ele vai ser treinado. Mas o treinamento principal de Davi era Deus que dava para ele. E quando eles viram na batalha, surgiu uma música lá que o rei Saul, com a sua lança, matou os seus milhares. E aí toda vez que Saul vinha da guerra, ele ouvia essa música. Só que Davi começa a ser treinado, Deus começa a exaltar Davi, levantar ele como guerreiro, e eles mudaram a música, as mulheres mudaram a música, que o rei Saul matava com as suas lanças milhares, porém Davi matava seus 10 milhares. E isso pareceu mal aos ouvidos de Saul. E Saul começa a perseguir Davi para querer tirar a vida de Davi. E Davi, nesse momento, ele começa a sair pelos campos se escondendo. E nessa saída, Davi protegia o campo de Nabal. Vai chegar aqui onde nós lemos. E aí Davi cuidava ali, não deixava que os saqueadores filisteus roubassem e nem matassem as ovelhas de Nabal. Os seus bens eram protegidos por Davi. E quando Davi precisa da ajuda de Saul, de Nabal, e ele manda que um dos seus homens vá até pedir ajuda, alimentação para Nabal, ele vai esnobar de Davi e dizer assim: quem é Davi? Eu não conheço Davi, senão alguém que está fugindo, que nesse momento é uma pessoa foragida da justiça do rei de Israel, e eu não vou mandar nada para eles. E quando ele chega de volta lá para Davi e diz: olha, Davi, ele falou que não vai mandar nada, mas o que foi que ele falou? E assim como Nabal falou, eles reportam o que Nabal falou, que não ia ajudar e que para eles ele era alguém fugido. Davi se enfurece e vem com a intenção de matar não só Nabal, mas todos que tivessem na sua casa. E Abigail, a um dos seus servos, diz: minha senhora, o meu senhor acabou de cometer um mal sobre nós. O que foi que aconteceu? Os homens de Davi estiveram aqui, e ele esnobou dele e falou que não ia mandar nada. E Abigail, mais que depressa, sem Nabal saber, ela pega todos esses mantimentos que nós lemos, coloca sobre o jumento, coloca os seus moços na frente e vai até o encontro de Davi. Louvado seja Deus. E quando ela chega diante de Davi, ela poderia dizer assim: olha, foi o meu marido que é culpado de tudo isso, mas para evitar o mal, eu estou trazendo essas coisas. Mas não foi que ela disse: meu Senhor, permita que eu vá falar ao teu ouvido. E todas essas palavras que nós lemos aqui, ela falou no ouvido de Davi. E o texto vai dizer que quando Davi ouviu as palavras que ela falou, foram palavras direcionadas por Deus, a sua fúria se aplacou e saiu, e Davi entendeu que não foi aquela mulher que veio ao seu encontro, mas Deus através da vida dela, para que ele evitasse o mal, porque ele iria cometer um pecado, porque pessoas inocentes iriam morrer pela culpa somente de um homem. Louvado seja Deus. E agora Davi ouve aquela mulher atentamente, e quando Davi ouve, o seu coração se acalmou, e ele volta com os mantimentos e não fez o mal que iria fazer. Mas as palavras de Abigail foram algo que desceram ao coração de Davi, e Davi sentiu ali por ela uma admiração profunda das palavras que saíram dos lábios de Abigail. E quando ela volta, e Nabal pergunta para onde ela estava, ela disse: eu fui livrar o mal que viria sobre nós, e levei comida para Davi e seus homens. Ele brigou com ela. Porém, foram as suas últimas palavras de Nabal. Naquele momento ele foi ferido de uma doença e ficou por 10 dias doente. E o texto vai dizer que depois de 10 dias o Senhor o ceifou a sua vida. Quando a notícia chegou até Davi, que Nabal já não era mais vivo, ele mandou que chamasse Abigail, se ela aceitava ser a sua esposa. Aleluia. E o texto vai dizer que ela aceitou. Ela disse: eu jamais poderia negar algo no sentido do meu rei, um pedido do meu rei. E Abigail vai morar com Davi.
E a Bíblia vai dizer que através da vida de Abigail, o reino de Davi começa a ser um reino diferente, porque agora Davi tem uma mulher ao seu lado, que era sua conselheira, que dava as palavras sábias da parte de Deus, e ele ouvia e Deus honrava, e Deus tornou rainha de Israel. Aleluia. Às vezes o nosso sofrimento, aquilo que passamos, é para que nós possamos alcançar algo especial de Deus. E muitas vezes nós não entendemos. Achamos, por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Esse sofrimento, por que está vindo sobre mim? Não é sofrimento, é Deus amassando barro, né, irmã Sandra? A irmã Sandra sabe o que é amassar barro. Deus amassando o barro do oleiro. É Deus trabalhando no nosso caráter. Sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você? Sabe por que eu estou permitindo que você passe por isso? Para que quando você estiver numa posição que você vai trabalhar com pessoas, você vai liderar pessoas, você vai saber o que doeu em você, e você não vai tratar as pessoas assim, porque você está aprendendo como deve ser tratado. Louvado seja Deus. E Abigail esteve durante o período, não foi todo o reinado de Davi, chegou um momento que ela morreu muito jovem. Mas no texto vai dar algumas características, e aqui eu vou já encerrar com as características que Abigail tinha e que foi observada nela. Diz assim: sua beleza, primeiro ponto, ela estava no meio, no seu nome, que significa meu pai é alegria, ou seja, ela vivia num ambiente alegre. E diz, e na sua aparência, porque era formosa, e no seu caráter, pois era humilde e sensata. Qualidade que não pode faltar, não é só na mulher não, é em todos nós. Humildade e sensatez. Louvado seja Deus. E vai dizer assim: e reconheceu que Deus estava com Davi, e viu nele um príncipe de Israel. No versículo 30. Sua obra, cuidou do rei que estava em fuga, e alegrou Davi através do seu agir sensato, e evitou que ele cometesse um grave pecado, e a sua recompensa tornou-se rainha em Israel, e foi grandemente honrada. Aleluia! Grandemente honrada. Você quer ser honrado? Passe pelo processo. Faz parte para chegar à honra. Ninguém é honrado do nada. Ninguém honra alguém porque fez nada. Não, esse aqui foi honrado porque ele não fez nada. Não. A honra, ela vem por algo que nós fazemos. E não é algo de qualquer maneira. É muitas das vezes eu reconhecer as qualidades que tem na outra pessoa. Saber que é Deus que usa essa pessoa, que é Deus que levantou e capacitou e colocou como príncipe da igreja, como anjo da igreja. E por isso, irmãos, nós, quanto igreja, temos que orar sempre pelo nosso pastor, pela família do pastor, pedir que o Senhor guarde eles de toda obra do mal, para que eles possam continuar fazendo a obra do Senhor. Isso é dever nosso. É trabalho nosso de estar em oração, apresentando a vida da nossa liderança, dos nossos obreiros, não na vida do pastor, da família, dos nossos obreiros, porque um pastor forte se faz com uma liderança forte, com obreiros que estejam apoiando na obra. E Davi, ele se tornou um grande homem, porque muitas pessoas vinham se aproximando de Davi, mas sabia que ele era a liderança maior, e eles vinham para somar com Davi, e Davi se tornou um grande rei sobre Israel. Por quê, irmãos? Primeiro, porque foi escolhido por Deus. Segundo, Davi não escolheu por conta própria ser rei de Israel, não. Deus o escolheu, Davi, para ser rei sobre Israel. E é mais interessante dizer sobre Davi, que Davi foi um homem que cometeu vários pecados, como nós conhecemos, mas ele sabia reconhecer quando ele pecava e dizia: Senhor, não passe de mim o teu espírito, mas renova dentro de mim o espírito reto, e que não afaste de mim a presença do teu Espírito Santo. Então ele era um homem que era humilde de coração, sabia que ele tinha suas fraquezas, tinha os seus pecados, mas ele reconhecia que Deus poderia perdoá-lo e fazer dele uma pessoa cada vez melhor. E por isso que ele foi um grande rei sobre Israel. E através de Davi, o Senhor prometeu, fez uma promessa a Davi, que o seu reino seria eterno.
E aí entra uma questão muito interessante, que o reino de Davi se torna eterno, porque Jesus, através de seu pai José, nasceu da descendência de Davi. E por isso que muitas pessoas dizem: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Eles falaram lá no passado, e nós continuamos dizendo até hoje, né, pastor? Jesus, filho de Davi, tende compaixão de nós. Porque se Jesus não tiver compaixão de nós, nós seremos fulminados por esse mundo. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Amém.